Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de JavaScript. Na aula de hoje nós vamos trabalhar uma refatoração do nosso quiz que foi feito na aula anterior. O nosso quiz agora é um quiz na versão 2.0. A estrutura do quiz é praticamente a mesma, a gente não tem grandes modificações na estrutura dele. O que a gente tem de acréscimo aqui é de arquivos de áudio para acerto, erro e fim de jogo. No CSS também eu coloquei algo diferenciado, que inclusive eu não mostrei ainda lá no curso de CSS 3, que é o uso de variáveis. Eu criei variáveis para poder armazenar o parâmetro das cores, principal, secundária, azul escuro, cinza escuro, branco, verde, vermelho, e você pode criar quantas variáveis você quiser. E na hora de definir essas variáveis, você utiliza a palavra reservada var e entre parênteses você passa o nome da variável que você quer usar. Não serve somente para cores, serve também para outros atributos. Porém, eu trabalhei aqui especificamente para a gente poder variar o tema de cores simplesmente mudando o nome da variável. No nosso arquivo do JavaScript, a gente tem estrutura semelhante à do código anterior, só que agora eu faço a seleção do elemento som acerto, som erro e som aplausos. Tudo bem? E depois eu faço aqui a definição das questões, não usando let, mas usando const, que são constantes. Isso aqui só é um detalhe, pode ser let, pode ser const, sem problema. Até aqui nenhum tipo de modificação tão diferente daquela implementada nos exemplos anteriores. Daí a estrutura segue a mesma, só que eu fiz aqui a verificação do duplo clique nas questões, porque eu fiz uma verificação de que caso a pessoa desse duplo clique, como o sistema de pontuação estava contando ponto em clique, então se a pessoa acertasse em duplo clique, ela ganharia 20 pontos ao invés de 10 pontos numa questão. Então eu criei aqui uma lógica basicamente para poder averiguar. Se teve um clique duplo, eu vou tirar 10 pontos da pontuação. E lá no final eu fiz uma verificação, né, que se a pessoa chegou lá no final e ainda não foi conseguido tirar esses 10 pontos dela, se ela chegou lá no final, por exemplo, com 110 pontos, a pontuação dela vai ser no máximo 100 pontos, porque eu criei 10 questões aqui no nosso quiz. Cada questão valendo 10 pontos vai dar no máximo 100. Criei aqui, basicamente, algumas modificações no nosso bloquear alternativas e desbloquear alternativas. Eu simplifiquei as classes e coloquei aqui efeitos de animação. Então, quando a gente acertar, vai piscar a área das questões na cor verde em caso de acerto e vai piscar em vermelho em caso de erro. E a gente também tem que fazer uma função para poder tirar o piscar, senão ele vai ficar piscando lá em sequência, não fica legal. Na função verificar se acertou, tem pequenas modificações que são relacionadas justamente a quando acertar, piscar no acerto, quando errar, piscar no erro, e reproduzir o som de acerto e reproduzir o som de erro. Tudo bem? E ao final da verificação de acerto e erro, a gente precisa tirar o efeito de piscar. E basicamente eu faço aqui uma pequena verificação. Se lá na primeira questão ela der um double click, ao invés dela ganhar 20 pontos, ela vai ganhar só 10 pontos. Isso aqui só é uma prevenção de erro. Daí tem aqui a atualização do placar, a gente passa para a próxima, e quando chegar lá no fim do jogo, o que a gente tem de diferente aqui é que a gente vai ter que chamar a função fim de jogo, e na função fim de jogo eu adicionei aqui alguns detalhes. Eu dei uma simplificada na nossa expressão de escrever pontos ou ponto, trabalhei aqui com a ocultação e a reexibição do nosso quadro de questões, tirei a função de location reload para a gente não trabalhar com refresh de página, e daí eu trabalhei aqui a lógica para que a gente possa reiniciar o nosso quiz após 8 segundos. Então é interessante vocês atentarem para esse detalhe. Então se a gente chegar no final, né, a gente tem aqui toda essa lógica. E no fim do jogo a gente vai ter a execução do som de aplausos. Independentemente se a pessoa tirou 0 pontos ou tirou a pontuação máxima, de qualquer forma a gente vai ter a execução do som de aplausos. Então eu vou lá para o nosso programa. Então a tela aqui dele está bem interessante. Se vocês atentarem, a gente tem aqui o número, eu simplifiquei, ó, 1 de 10, e coloquei aqui um range, e ele vai passar automaticamente conforme a gente vai avançando as questões. Então, boreal eu sei que é norte, mas eu vou começar logo errando aqui, colocando que é sul. Observem que a animação piscou em vermelho e teve a execução do áudio de erro. Tá, qual é a capital do Brasil? Eu sei que é Brasília, então vou clicar aqui e acertar. Observe,
piscou em verde e teve execução do som de acerto. Então eu vou só dar uma reduzida aqui no áudio, porque geralmente o áudio fica bem estourado em caso de execução, e vou passar para as próximas. Após 8 segundos, automaticamente a gente volta para a primeira questão do nosso quiz. Então, o nosso código, vocês podem observar ele depois com calma, eu vou deixar os links deles na descrição, para que vocês possam fazer essa refatoração, essa melhoria naquele quiz. Você pode fazer como um novo projeto e depois comparar, ver o que foi que mudou. A aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve Teves, até a próxima!